Em agradecimento ao nosso Mestre e amigo Jesus, aos nossos benfeitores amigos que nos auxiliam sempre, e rogarmos a eles que possam nos auxiliar para que possamos compreender as nossas necessidades e buscarmos em nosso íntimo fazer aquilo que nós temos de melhor e oferecer às nossas próprias vidas. Obrigado, Senhor, e que possamos estar unidos sempre. Que assim seja. E rebeldia. O que significa rebeldia? Né? Nós achamos que... Aí eu fui buscar a etimologia dessa palavra. Rebeldia. E a gente acha a palavra é rebelde. Rebeldia seria uma... Teimosia, né? Mais ou menos isso. E aí vem da palavra do latim que é rebelis. E rebelis, ele faz rebelare, que significa fazer guerra. Re seria de contra, o RE seria de contra, e belos e belis, guerra. Né? Então seria fazer guerra. A rebelde ou rebeldia seria fazer guerra. Rebeldia, buscando nos dicionários, ele diz assim: ato de rebelar ou rebelar-se, tornar-se rebelde mesmo. A qualidade do rebelde, né? Seria uma qualidade do rebelde. Lutar contra alguém ou contra alguma coisa. E no comportamento, o dicionário traz como desobediência. Então, rebeldia seria uma desobediência a alguma coisa. E buscando isso, eu fui buscando algumas coisas e eu encontrei em algumas mensagens espíritas 3 histórias. 3 historinhas que eu procurei resumir, né? Dessas mensagens são 3 histórias que tratam da rebeldia. E a primeira delas eu achei no livro Alvorada Cristã, pelo espírito Ney Lúcio, que também tem o título de Rebeldia. E a história é mais ou menos assim, essa história do livro é mais ou menos assim. Um filhinho, né, um filho, ainda criança, pequeno, ele diz assim: o rebelde amava a mãe viúva, um filhinho de uma senhora já viúva. Mas, mesmo amando a mãe, e por não ter algumas coisas, ele dava ouvido a conselheiros perversos, né? E se dedicava a leituras sensacionalistas e criminosas, desde pequeno. Cresceu assim, mesmo a mãe dizendo para ele que o bem sempre era melhor, que o homem de bem sempre fazia o bem, independente da condição que se encontrava, né? Mas ele, apesar de tudo isso, enveredou pelo caminho da criminalidade, apesar da mãe sempre fazer tudo para beneficiá-lo e em benefício do próprio filho, né? Ela como trabalhadora, honesta, e o filho não compreendia e acabou enveredando pela criminalidade, né? Mas com um intuito. Ele foi buscar a vida fácil, a vida que ele achava ser mais fácil, para dar uma boa vida para a mãe. É o que Ney Lúcio nos coloca. E depois de muitos desatinos ali na cidade onde morava, ele fugiu de casa e foi procurar nas cidades maiores aquilo que ele conseguia fazer. Começou na criminalidade e deu continuidade a isso, só que foi embora, fugiu da casa da mãe. E 5 anos mais tarde, essa mãe encontra em um jornal uma foto do filho, né? Uma foto do filho na página de crime. E ela resolve procurá-lo, para tirá-lo dessa vida, né? E vai na cidade, lógico, numa cidade maior, difícil encontrar, não tinha um endereço nem nada. E ficou nessa cidade por alguns dias e hospedou-se num hotel. E numa certa noite, esse hotel, alguém entrou para fazer um assalto no hotel. E foi de quarto em quarto, assaltando os hóspedes, né? E entrou no quarto dessa senhora. Esse ladrão, né? Esse meliante, digamos assim, entrou no quarto da senhora. E como ela acordou com o barulho que ouviu, ela ouviu o barulho e acordou, e fez menção de gritar, ele, encapuzado, pulou
no escuro, pulou ao encontro da senhora, segurou a garganta dela e afogou-a, né? Estrangulou a mulher. E quando ela estava quase desfalecendo, ela consegue dizer meu filho, e ele tira o capuz. Acende a luz e quando ele vê, ele tinha estrangulado a própria mãe no crime, né? Então, desobediente à mãe, acaba conduzindo ao crime e praticando a loucura. Essa é uma das histórias, né? Então, essa história está bem delineada, assim, quem é quem. E aí tem mais duas histórias que eu peguei no livro Momentos de Harmonia, de Joana de Ângeles, né? Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Essa primeira é Alvorada Cristã, Espírita Ney Lúcio, psicografia de Chico Xavier. E essas outras histórias, ele diz assim, que era numa sala de aula, o professor não consegue, e a Eliana conhece bem disso, né, Eliana? Não consegue controlar e não consegue a atenção dos alunos. Não consegue a atenção dos alunos. Os alunos não prestam atenção na aula, mas devido a um aluno que não ia bem nas provas, era aquele aluno bem difícil, né? Digamos assim, aquele aluno difícil, bagunceiro ali, que não prestava atenção e que por isso mesmo não... E falava em momentos... Quem de nós na escola não foi assim? Acho que até eu era assim, tá? Quando era criança eu era meio levado na escola. Não vem ao caso, mas eu era mais ou menos assim. Então, esse aluno, um dia ele chegou na escola e ele resolveu fazer algumas artes. Então ele colou um algodão como bigode e cavanhaque. E juntou as mãos assim e ficou como se estivesse prestando atenção na aula. Claro que não estava, né? E isso faz com que todos se riam e ninguém consegue prestar atenção na aula, porque ele estava zombando do professor ali, né? E depois de muito tempo ele acabou fugindo da escola, né? E muito traquina, quando chegou na adolescência, na juventude, não conseguia parar nos seus empregos. Arrumava emprego, mas não se mantinha nesses empregos de jeito nenhum, né? E aí vem aquela pergunta, né? O que esperar de jovens com esse procedimento? E hoje nós vemos que assim, são muitos assim, né, Eliana? Nas escolas, eu estou procurando a Eliana aqui porque eu sei que ela trabalha na escola. Ela tem contato. E todos aqui, que às vezes tem alguns aqui que estão online, que trabalham também em escola, mas a gente vê isso diariamente, né? No dia a dia, né? E a outra história, também, essa segunda historinha que eu contei é uma história real. A Joana de Ângeles diz que é uma história real, tá? E depois ela dá o nome dessas criaturas, tá? Ela identifica essas criaturas que ela conta a história aqui. E na terceira história, ele diz assim, ela coloca que era um pai, um empresário de sucesso, né? Que alimentava o sonho de que o seu filho o substituísse nos negócios, né? O filho, por assim dizer, escolheu um caminho diferente daquele. Ele não queria os negócios do pai. E a gente vê muito disso. Isso acontece normalmente. Os filhos não os pais até sonham que os filhos sigam o caminho, mas eles acabam não seguindo, né? E assim, na juventude, na adolescência, ele saía com os amigos para fazer farra, não tinha horário para nada, para trabalhar, não chegava em casa altas horas da madrugada, sempre festando, fazendo as maiores algazarras que podia, né? Fazendo alguns desatinos até. E chegava até nas empresas do pai, tirar algumas coisas da empresa e distribuir para os seus amigos, né? Gerando isso vários conflitos. Ele acaba gerando. E na sua rebeldia, né, depois de um tempo, ele foi se alistar no exército. Ele se alistou no exército para ir para a guerra, porque existiam várias guerras e ele se alistou para ir para a guerra. E o pai, com isso, como é que será que esse pai ficou? Ele ficou orgulhoso. Ele não teve medo, ele sentiu orgulho do filho, porque esse filho ia para a guerra.
adotou uma postura de violência. O filho adotou uma postura de violência e foi para a guerra. E aí a gente diz assim, o que esperar dessas criaturas? Assim, que acabam tomando decisões que a gente não consegue compreender, né? E o livro é o mesmo, tá? O livro Momento de Harmonia, de Joana de Ângeles. Tem essas duas historinhas aqui. Mas eu não vou falar agora quem são esses irmãos nossos. Joana diz quem eles eram. Mas vamos deixar assim. Quem sabe vocês vão pensando aí, depois digam algum, ou já conhecem o livro, né? Então, assim, o que nós, que já temos um certo conhecimento essa doutrina que nos esclarece, como nós podemos agir na educação dessas criaturas? Como professores, como pais, como às vezes entrevistadores, que muitos desses vêm pedir, né? Ou pais que vêm pedir conselho, como agir perante essas criaturas. E eu digo assim, criaturas não desfavorecendo ninguém, não desmerecendo ninguém, né? Porque todos nós somos criaturas divinas e estamos aqui com um propósito. E qual é esse propósito? Que todos nós sabemos é de nos melhorarmos, de crescermos. Mas assim, nós hoje que já temos, deixa eu mudar aqui, eu que já tenho uma certa idade um pouquinho avançada, quando eu volto lá para trás, lembrando da minha infância, da minha juventude, eu também tinha um pouco disso, né? É lógico que a questão de pais ricos eu não tive, mas a rebeldia de fazer as coisas, as artes um pouquinho mais, fazer... Contrariar, né? Fazer contrariedades mesmo. E eu me lembro uma coisa de quando, bem jovem ainda, na faixa de 14 anos, eu fiz o desatino de começar a fumar cigarro, né? Fumava, e aí teve um tio que dizia assim, se um dia eu te pegar, e ele fumava, esse tio fumava, se um dia eu te pegar fumando, eu faço sem engolir o cigarro. Lógico que a gente tomava um certo cuidado, mas aí teve um tempo que esse tio veio para mim e disse assim, ei, eu esqueci de comprar cigarro, você tem um para me dar? Mais ou menos nesse naipe, né? Então tá, aí fui lá no meu esconderijo, que eu chegava em casa e escondia o cigarro, porque aí acabei dando o cigarro para ele, né? Aí depois disso ele não quis me fazer comer cigarro, mas não, porque quando ele precisava ele vinha pedir. Mas essas coisas acontecem. E o que nós podemos fazer nessa educação? Como espíritas, sabendo que sabemos que nós fomos filhos rebeldes às vezes, né? E que como é que nós podemos cuidar desses rebeldes, desses espíritos rebeldes? Porque como espírito, todos nós temos uma certa rebeldia. E nós, muitas vezes, necessitamos dessa rebeldia, né? Qual é a melhor educação para que esses espíritos... Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos ainda, que estamos aqui. E mesmo aqueles espíritos que hoje estão vindo para nos auxiliar nesse processo que nós estamos passando de transição, e vem muito deles habitar a Terra, espíritos melhores, né? Um pouco mais evoluídos que nós. Eu digo que eu, assim, mais antigo, a evolução menos acentuada, ainda com muitas dificuldades nesse processo de evolução. E esses espíritos que estão vindo de outros planetas para cá, para nos auxiliarem, quando aqui eles chegam, eles encontram uma resistência muito grande, porque a matéria ainda pesa, né? Nesse momento de renovação, a matéria ainda tem muito o que falar e pesa, né? A nossa psicosfera influi de maneira negativa constantemente ao que eles estavam acostumados em outros mundos um pouco mais evoluídos do que nós, uma atmosfera um pouco menos densa, menos pesada, né? E quando chegam aqui eles encontram essa atmosfera. Então
é natural que se tornem também um pouco, devido a isso, um pouco rebeldes, né? Um pouco, porque a violência do planeta que nós vivenciamos ainda hoje, ela sempre nos traz um quê de nos colocarmos nesses embates com os outros e conosco mesmo. Porque muitas vezes nós queremos fazer uma coisa e não damos conta de fazer, né? Tem muito disso. Nós não conseguimos fazer do jeito que nós queremos, né? E tem essas dificuldades todas, né? E são os nossos próprios costumes. Até que nos reencontremos, né? Com o passar do tempo, e nós vamos mudando as nossas atitudes. E quem de nós não mudou, né? Quando era jovem era de um jeito, alguns ainda continuam e sendo rebeldes mesmo Tem muitos, digamos assim, velhinhos que são rebeldes ainda, que têm uma certa rebeldia, que querem fazer coisa que não deveriam fazer mais, né? Mas, claro que isso é de cada um, isso é do Espírito, é de cada um de nós, né? Então nós temos que estar procurando, né, ter a consciência nossa daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós sabemos que necessitamos e que nós já sabemos que nós não devemos fazer, porque nós já temos a perfeita noção daquilo que é bem e daquilo que é mal, né? Então nós sabemos, e muitas vezes nós sabemos que não deveríamos fazer alguma determinada coisa ou passar por determinada situação, mas ainda, e eu tiro por mim sempre, tá? Quando eu falo isso, eu estou falando de mim. Eu me uso como instrumento para saber o que eu estou fazendo de errado, e muitas vezes, quando a gente vai estudar, fala, puxa vida, mas eu vou falar isso mesmo? Sendo que eu faço ainda algumas coisas que eu não deveria mais fazer, mas digamos que a matéria, não é que a carne é fraca, não, o espírito mesmo que é fraco, tá? É o espírito mesmo que ainda não tem o meu espírito, eu, Miguel, não tenho toda a força que eu precisaria, e a gente às vezes esquece de pedir para os nossos benfeitores espirituais para nos darem essa força para resistirmos ao mal, mesmo que a gente faça a oração pedindo que não nos deixe cair na tentação, mas ainda às vezes nós queremos a tentação, né? Ainda queremos passar pela tentação. Tá certo que depois eu resolvo isso, mas agora, né? Sei que não devo, mas quero. Ainda temos um pouco disso. Eu ainda tenho um pouco disso, né? Então a gente tem algumas dificuldades, mas nós já sabemos. Então como é que nós podemos, né? O que esperar desses jovens? O que esperar de nós, jovens ainda, não em idade, mas em mente jovens, né? Que eu digo assim, eu passei dos 40 e 25, ou 40 e 23, quer dizer, já estou com 40 e 24, então ainda tenho algumas rebeldias. Eu não quero dizer que eu tenho 64, eu digo que eu tenho 40 e 24, brincando assim, né? Mas a gente ainda tem alguns momentos que a gente não quer fazer isso, eu quero fazer assim, e pronto, e vou fazer, e depois lá na frente, em algum momento eu vou resolver essa situação, mesmo sabendo. Eu sei que vai ser mais difícil, mas às vezes a gente ainda faz isso, né? Eu faço, pelo menos. Eu ainda tenho essa... Então, quando nós temos a consciência disso, como é que nós podemos educar esses jovens, esses mais jovens, esses que chegam a nós como alunos, como que vêm pedir um conselho, como é que a gente deve fazer? Qual é o nosso melhor procedimento, né? Nós temos que, na realidade, agirmos com a nossa consciência tranquila, né? Termos a consciência de que nós estamos procurando fazer aquilo que ainda é o melhor que eu posso nesse momento, mesmo que eu sei que seja errado. Mas é aquilo que eu posso nesse momento. O momento está me levando para essa condição. Mesmo às vezes eu sabendo que não está muito certo, eu continuo fazendo errado, eu sei,
mas é a minha consciência que vai dizer. E eu que vou me acusar lá depois de ter feito errado. Mas ter essa consciência de que nesse momento aquilo é o melhor que eu posso, né? E também levar o ensinamento para esses nossos alunos, né? Daquilo que seja o melhor, mesmo que eu ainda não faça. Tá certo que a gente não pode mais dizer, ó, faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? A gente tem que dizer, olha, faça como eu faço, e quando eu estiver fazendo bem. E aí eu me lembro de Gandhi, que disse uma vez que uma mãe foi procurar ele e disse assim, olha, eu gostaria que você falasse para o meu filho para parar de comer açúcar, porque meu filho come muito açúcar. Aí Gandhi disse para ela assim, olha, se ela volta daqui uma semana, que aí eu converso com ele. E a mãe não entendeu muito bem, mas respeitou. Uma semana depois ela voltou com o filho, né? E, olha, eu voltei, que o senhor falou que era para mim voltar dentro de uma semana, porque eu pedi para o senhor dizer para o meu filho para parar de comer açúcar. Aí Gandhi olha para o menino e diz assim, olha, menino, para de comer açúcar, isso não faz bem. E a mãe olhou meio estranho, mas só isso? É só isso que o senhor... Para isso o senhor me pediu uma semana para falar para ele parar de comer açúcar assim? O senhor me pediu uma semana? Pois é, eu pedi uma semana para a senhora porque, em primeiro lugar, eu precisava parar de comer açúcar, para depois falar para ele parar. Né? Então, quer dizer, a gente tem que levar isso em consideração. Se eu ainda faço errado, né? E essa questão do açúcar para mim também é um tormento, porque eu adoro um doce. Eu adoro um doce, um chocolatinho vai muito bem. Hoje eu já não como uma barra inteira, né? Com moderação não faz mal. Hoje eu já não como uma barra inteira, mas houve época em que de manhã, a hora que eu ia fazer um cafezinho lá, que eu ia adoçar o café, eu levava uma colher de açúcar mesmo na boca, né? Porque eu sou, graças a Deus eu não tenho diabetes ainda, mas eu sou uma formiguinha. Para doce... Então a gente tem que ter essa consciência daquilo que nós fazemos ainda de errado para nós mesmos, de mal para nós mesmos, né? E que nós façamos a nossa parte como educadores, levando esse conhecimento que nós já temos e que todos nós aqui presentes, online e aqui presencial, nós já temos esse conhecimento, fazer isso da melhor forma possível para nós mesmos, né? Seguirmos aquilo que a gente já sabe que é o certo, mesmo que nós não consigamos fazer. Então vamos pedir um tempo, olha, você pediu para mim falar isso, eu vou primeiro tentar parar de fazer para depois falar, né? Fazer essa educação para nós mesmos, né? E termos essa consciência de que nós estamos fazendo a nossa parte, aquilo que nós temos de melhor para oferecer. Para oferecer para quem? Para a nossa própria existência, para a nossa vida, para aqueles que estão conosco junto nessa caminhada. Que façamos o bem o bem e bem aquilo que nos compete fazer como educadores, mas com a consciência tranquila que nós estamos procurando cumprir o nosso dever da melhor forma possível. E se nós não conseguirmos ainda, que demos tempo ao tempo e ao nosso Mestre Jesus para o nosso desenvolvimento, para que nós consigamos, no tempo, desenvolver esse filho rebelde, que ainda somos nós. Que nós deixemos de nos rebelar contra aquelas coisas que são simples na nossa existência, né? Sabemos o que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, eu sei que é errado comer açúcar, eu tenho diminuído. E quando é que eu percebi isso? Um dia que eu peguei um pãozinho francês e abri um pote de doce de leite, e quando eu vi, eu estava com um pão e eu comi mais da metade do pote de doce. Eu falei, opa... Comeu doce com pão. Eu comi doce com pão, não foi pão com doce, foi doce com pão, né? Então aí eu não parei ainda, mas eu diminuí muito. Eu diminui muito. E aí a primeira atitude foi, eu vou cortar o açúcar do café. O café eu não deixei de tomar.
tomo café sem açúcar, amarguinho mesmo, e gosto, né? Mas de vez em quando eu não resisto a um docinho, né? A um doce de leite, a um leite condensado, ainda eu faço isso. Pudim. Ah, não, mas aí não, Salete. Nossa Senhora. E aí a gente se acaba, né? Um bolo de chocolate, aí não tem jeito, a gente entra no doce mesmo. Então que nós possamos fazer aquilo que nós temos de melhor, né? E exemplificar aquilo que nós temos, que nós já sabemos que é o melhor, para que com o tempo nós possamos fazer esse progresso na evolução, tá? E aí assim, vocês podem estar curiosos e dizer assim, quem são essas duas histórias reais que Joana de Ângeles diz? Aquele aluno rebelde que se fantasiou, colocou um bigodinho de algodão, um cavanhaque de algodão, nada mais, nada menos, dentro da doutrina espírita que nós conhecemos, que Caibar Schutel, né? Um expoente da doutrina espírita, lá no início da doutrina espírita, aqui 1900 e pouquinho, 1900... ele tem vários livros da doutrina espírita. Esse foi o primeiro, aquele aluno rebelde, aquele aluno que fazia bagunça na escola. E o outro, quem era o outro? Aquele da terceira historinha que eu falei, que o pai era um grande empresário, que foi para a guerra, né? Que se alistou para ir para a guerra, que fez um monte de coisa, e ainda quando se rebelou de vez, que o pai brigou com ele tirou toda a roupa e foi embora sem nada, nu. O nome dele é Francisco Bernardoni, nós conhecemos como Francisco de Assis, né? Da cidade de Assis. Foi esse rebelde que foi para a guerra, até os 30 anos de idade, como coloca Joana de Ângeles. E depois dos 30, quando ele assumiu, né? Quando ele entrou, que ele adotou a postura de que ele veio para cá, né? Para ser um reformador da igreja, que antes ele achava que era a capelinha que tinha lá na propriedade do pai, né? Quando ele teve isso, não, mas ele foi um reformador das ideias do Cristo, da igreja que o Cristo diz que nós teríamos. Mas não é a igreja material, não é o templo, não é a igreja física, é a igreja que nós temos que fazer em nós mesmos, em nosso íntimo, tá? Então, e essa igreja é o quê? É aquilo que nós possamos fazer de melhor para que a nossa vida seja plena, né? Para que nós conseguimos viver essa plenitude, mesmo tendo algumas rebeldias aí, cometendo alguns desatinos de vez em quando, mas que nós possamos ter a consciência de que aquilo que eu estou fazendo ainda é um pouco equivocado da minha parte, errado mesmo da minha parte, e eu sei que eu posso fazer, mas eu sei também de que pelas próprias leis divinas eu sou responsável por aquilo que eu faço. E eu vou responder de alguma forma. Então eu vou responder como? Miguel, você come doce. Eu posso ter daqui a algum tempo uma diabetes, né? E ter que parar de comer doce de vez, né? Pode ser na outra existência? Pode, né? Contanto que mas eu também tenho certeza de uma coisa, que tudo que a gente faça com moderação não faz mal. Tudo aquilo que é exagerado faz mal. Então, eu ainda como doce, como muito menos hoje do que já comi antes, né? Muito mais moderado hoje do que já fui antes, né? Hoje eu tenho muito mais moderação. Que nós nos modelemos a esse modelo de cristão e seguirmos fazer para a vida aquilo que nós podemos fazer de melhor, o nosso melhor. Mas não é o melhor que o outro quer, é aquilo que eu consigo fazer de melhor para mim mesmo. E seguir os ensinamentos do Cristo, ou seguir a lei de Deus, né? A lei de amor. Amor ao próximo como a nós mesmos. E a Deus, né? Então que nós possamos nos amar para poder... então quer dizer, Miguel, você não se ama porque você faz coisa errada para você? Faço. Ainda não consigo me amar na plenitude do amor, né? Porque ainda me maltrato,
digamos assim. Mas e essa rebeldia nos faz crescer também, né? Porque em algum momento nós vamos crescer. Na primeira história lá, a criatura que acabou por matar a própria mãe também deve ter tomado um choque depois disso e mudado a vida. A história acabou ali e não falou mais nada. Mas com certeza essa criatura vai mudar de vida em algum tempo, no espaço, no tempo do nosso Senhor, né? Que nós todos teremos oportunidades. Nenhuma ovelha do meu redil se perderá. Foi ele quem disse isso. E nós somos essas ovelhas do redil. Então que nós possamos aceitar a tosquia, né? E não nos rebelarmos, que possamos aceitar as podas que nos são feitas, né? E podar aqueles brotinhos maus que ainda insistem em brotar em nós, né? Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, que nós possamos ir cortando esses brotinhos, essas más inclinações nossas, esses brotinhos de maldade em nós, para nós mesmos. Eu não estou dizendo nem maldade para os outros, não, é para nós mesmos. Possamos ir podando esses brotinhos para que nós sejamos melhores com o tempo, tá? É isso que eu teria para hoje. Vou fazer a nossa prece final e depois abrimos para conversação. Quem quiser, nós temos ainda mais uns 20 minutinhos aí pela frente, ok? Então, vamos mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus, agradecermos aos benfeitores espirituais que nos trouxeram, que nos oportunizaram estarmos diante dessa doutrina que nos eleva, que nos engrandece, que nos traz conhecimentos, a cada dia um pouco mais, e que nós possamos fazer as nossas reflexões em torno das lições que ouvimos, das lições que lemos, e que possamos trazer aquilo que nós temos de melhor para nós mesmos. Rogamos, Senhor Jesus, que nos ampare, que nos abençoe, que nos dê força e coragem para resistirmos às nossas más tendências, às nossas más inclinações e praticarmos o bem e o amor. E que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja. Bom, gente, nós estamos aqui online e aqui presencial. Convido aos que estão online e também aos presenciais. Depois essa nossa conversa aqui nós vamos colocar lá no YouTube, né? Colocar no nosso canal do YouTube. Aqueles que quiserem, que não estiverem inscritos ainda, quiserem se inscrever, Casa Espírita Nosso Lar no YouTube, vocês vão procurar e vão encontrar, né? Nós estamos presentes lá no YouTube. Entrem lá, deem um cliquezinho, deem um like, inscrevam-se no canal. Vou fazer propaganda aqui. Quem sabe a gente chega mais lá na frente com um número de inscritos bons, né? Então, está aberto. Quem quiser fazer pergunta, estamos à disposição. Obrigado você, Daniele, por estar conosco. E que estejamos sempre juntos. Eliana, alguma coisa? Salete? Não, está bem explicado. Bonitas histórias. São histórias bem interessantes. A gente interessantes. sempre, talvez em lutas menores, né? Mas a gente sempre está combatendo alguma coisa, às vezes não aceitando, não aceitando. Não devemos desistir, né? Não podemos, não. Aquele que é bem rebelde e você sempre ajudando, porque uma hora ele muda, né? Se não for nesse momento, às vezes jovem, vai ser mais maduro, mas que vai servir de lição se não conseguir nessa encarnação, vai conseguir em outra. Mas que é um aprendizado que a pessoa... o ruim é quando a família abandona, desiste. Obrigado, Bruna. Né? É verdade. Aí é mais difícil para ele, porque é um encaramento mais difícil. Hoje a gente dentro da doutrina espírita, a gente vê que essa pessoa ela tá com menos oportunidade, porque quem tem uma família e que cobra, essa família cobra, ele está tendo a oportunidade, a gente está tendo a oportunidade de conviver na família,
E a gente está tendo a oportunidade de mudar, de melhorar. Aprender, né? E quem desiste da família, se separa, ai, não aguenta esse povo, está perdendo a oportunidade de aprender, né?